Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Ateliê do Osso. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. e hoje nós vamos falar um pouquinho antes do nosso tema sobre, claro, nossos avisos, né? Este vídeo ele não pretende jamais esgotar todas as informações. Existem opiniões pessoais, porém essas opiniões elas estão dentro dos dados de publicações científicas e nunca é recomendado fazer diagnósticos ou tratamentos baseados exclusivamente nesse vídeo sem uma ajuda de profissional, tá? E claro que nós não temos nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Antes de apresentar o nosso convidado, Lucas, você já alcançou as suas metas? Algumas, e aí quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Ótimo. Cancela a Então, meta, você, por dobra a meta e favor, corre atrás dela. e quem que é nosso convidado? Nosso convidado hoje é um cara muito especial, professor doutor Franco Nossi. O Franco é um amigo, um colega, que eu conheci desde que fui chamado lá para o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, e ele entrou nessa parte de psicologia esportiva. E então nossa história já corre há alguns anos aí, né, Franco? Eu já assisti brilhantes palestras dele, sou um fã. Temos pacientes em comum e é sempre uma delícia assim, compartilhar pacientes com o Franco, é muito construtivo para mim. Então, o Franco ele é professor adjunto da UFMG, onde ele atua como professor efetivo no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte, é secretário-geral da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, a ISSP, e vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício. Então, um cara grandioso, está aqui com a gente e, acima de tudo, um ótimo ser humano, um cara sensacional. Franco, quer complementar a sua apresentação e dar bom dia para o pessoal do Ateliê do Osso? Beleza. Obrigado aí, pessoal, Lucas, Marcelo, pelo convite, né? Sempre bacana bater essa bola aqui com vocês e mais uma oportunidade de estar falando aí do aspecto psicológico, né, da psicologia do esporte, como é que ela se interage muito bem com todas essas outras ciências, né? Acho assim que você já fez a apresentação pessoal, né? Você me fala se já está compartilhando a tela. Assim, Beleza. Então, aqui, como você falou, né, eu tenho a graduação, dupla formação em Educação Física e Psicologia, mestrado ali nas Ciências do Esporte, com a ênfase na Psicologia do Esporte, e o doutorado lá na Unifesp, né, na Psicobiologia, né? Então, essa foi a minha trajetória de formação acadêmica, a minha atuação profissional já está aí, né, como você já apresentou, né? Atualmente, além disso, eu também sou coordenador lá do setor de psicologia do esporte do CTE e faço a consultoria na área de psicologia do esporte lá no Minas Tênis Clube, né? E já vamos começar a falar um pouquinho do assunto? Como é que vocês querem desenvolver aí? Pode perfeito. começar, pode Esse começar. é um tema que você propôs para a gente, que a gente achou interessantíssimo, né? E que bate muito com o propósito nosso como médicos e com o propósito do Ateliê do Osso, de botar as pessoas para fora do sofá para fazer as suas atividades físicas, perder peso, ser mais saudável, né? Então veio muito a calhar. Perfeito, perfeito. Tudo bem, então vamos lá. Esse desenvolvimento desses novos hábitos, ele vai ser operado por uma série de variáveis. Uma delas que eu acho fundamental é exatamente a que está aí na tela, né? O desenvolvimento da motivação intrínseca, porque isso vai gerar um maior nível de engajamento das pessoas nas atividades. Mas a gente vai dar uma destrinchada, né, de como que a gente consegue chegar nesses novos hábitos, né, que vai ser o objetivo principal, né? Então, aqui, né, o hábito é essa reação adquirida, relativamente automatizada, que é comparável ao reflexo condicionado. Isso aqui está lá no dicionário, lá no Dorsch, né? E os pilares, né, dos hábitos, eles se baseiam muito nesses três componentes, né, que é o conhecimento, que é se você saber por que que você está ali naquele tipo de atividade. Outro que é fundamental é a habilidade de realmente conseguir executar as coisas. E o terceiro componente está aí como desejo, né, mas eu coloco muito como atitude. Não adianta nada você ter conhecimento, saber aplicar e não querer fazer isso, né? Então, realmente, esses são os pilares fundamentais para que você consiga atingir aí o processo, né? Então, a gente vai passar aqui rapidamente. Claro que o entendimento
da motivação ela é fundamental, porque a motivação, às vezes, é um conceito que a gente, talvez tão simples, está ali no dia a dia das pessoas, mas elas não entendem o quanto que esse conceito pode ser, como é que eu vou dizer, refinado, destrinchado, ele é multidimensional, porque o que acontece? Como está aí na definição, a motivação, ela tem um componente energético, porque a gente não faz tudo com a mesma intensidade, né? Dependendo da atividade que eu estou fazendo, eu coloco mais ou menos energia no processo, e eu tenho um componente de direção, de escolha, né? Por que que eu faço as coisas, né? O que que norteia as minhas escolhas? E isso pode ser orientado tanto por fatores intrínsecos quanto extrínsecos, é o que a gente vai falar. Então, assim, só para... Não vou destrinchar aqui todos os modelos teóricos de motivação, né, que não é o espaço que a gente tem aqui agora, mas para falar que a motivação é um componente, um construto muito estudado na psicologia do esporte. E eu destaquei aí a teoria da autodeterminação, que hoje é uma das teorias mais aceitas, mais assim, desenvolvidas em termos de publicações científicas, e ela é muito interessante porque ela vai exatamente explicar a questão de como transformar, né, um indivíduo que às vezes está até desmotivado para a prática de uma determinada atividade e levá-lo à motivação autodeterminada, que é a motivação intrínseca, né? Então, essa motivação autodeterminada, né, ela postula que os humanos, eles são organismos ativos, naturalmente inclinados para o desenvolvimento e o domínio, né, dos desafios e as questões do ambiente, encontrando, então, o seu potencial e integração, né, nessas novas experiências de um self coerente e unificado. Isso é, a pessoa, ela é muitas vezes movida pelo desafio, pela capacidade de alcançar metas cada vez mais ousadas. Então, como pano de fundo dessa teoria, ela traz ali a questão das necessidades psicológicas, né? Que vai mostrar que a orientação motivacional de um indivíduo para a prática de uma atividade, né, por exemplo, o exercício, ela pode vir tanto de uma origem extrínseca quanto intrínseca, né? A teoria da autodeterminação, né, que foi desenvolvida aí pelos autores, né, o Richard Ryle e Edward Deci, né, ela é postulada com 3 pilares do comportamento humano, né? São essas 3 grandes necessidades: a autonomia, a competência e as relações sociais. A autonomia, né, como o próprio nome fala, é a capacidade do indivíduo desenvolver, né, ou assumir o protagonismo, né, de suas ações. A partir do momento que ele ganha essa autonomia, ele tem essa liberdade de ação, isso é um dos aspectos que o motiva muito, porque a dependência, né, é sempre um condicionante que acaba limitando a ação humana. Por isso que o segundo componente a gente coloca como a competência. E a competência é um aspecto que ela vai sendo trabalhada e desenvolvida processualmente. Isso é, o indivíduo pode hoje ser muito pouco habilitado para algum tipo de atividade e com o tempo, com o trabalho, com o investimento correto, ele vai evoluir e ele vai ganhar, né, o desenvolvimento da competência, que por sua vez está muito ligado com a autonomia, né? Quanto mais competência esse indivíduo tem, ele tem maior probabilidade de desenvolver a autonomia. Então, são 2 pilares essenciais. Mas quando a gente estuda o comportamento humano, e quando a gente está falando, inclusive, no ambiente do exercício, é muito interessante o terceiro componente, que é o aspecto social. A probabilidade de um indivíduo se engajar em um tipo de atividade, quando ele tem um aspecto social inserido, é muito maior quando ele está sem esse componente social. E o que é avaliado nessas relações sociais? Ela está referindo, né, a necessidade das pessoas de desenvolverem interações sociais de alta qualidade, né, de ser aceito por esse grupo, né? Então, são os 3 componentes essenciais que trata da motivação
autodeterminada, que vai redundar lá no final, né, do seu componente na motivação intrínseca, né? Que é o engajamento numa atividade exclusivamente por prazer e satisfação derivadas da realização da atividade. Isso é, não precisa de recompensa, não precisa de nada, o engajamento na atividade é espontâneo, é natural, e é o que a gente mais procura desenvolver nas pessoas, né? Porque a probabilidade desse indivíduo desengajar é baixa se ele está intrinsecamente motivado, né? A teoria postula como um contínuo da motivação que pode sair lá do ambiente onde o indivíduo está desmotivado, passando por todas as categorias de motivação, até chegar efetivamente na motivação intrínseca, que é a motivação autodeterminada, né? Onde ele faz por si só. Então, pegando esse contínuo, né? A desmotivação é a não regulação, né? A falta de intenção para agir, né? Aquela estagnação da pessoa, e talvez seja o elemento mais desafiador, quando o indivíduo ele precisa de fazer uma atividade e ele está desmotivado. Então, tem que tirá-lo dessa inércia, né? Então, é o aspecto principal. Ali, eu acho talvez um dos elementos mais desafiadores. Quando ele começa a entrar dentro do contínuo da motivação, ele cai lá na motivação de regulação externa, que é o quê? Que ele faz por causa da recompensa, né? Então, vamos pegar, por exemplo, acho até interessante quando a gente está falando aqui, eu fico lembrando das postagens do Instagram, as pessoas colocando assim, tá pago, né? Sim, ele fez o exercício, né? Então, essa é a recompensa dele, né? Ó, cumpri a minha meta, né? Então, é o que normalmente a gente vê aí nas postagens das pessoas. Ô, A Franco, regulação. Oi, pode isso aí falar. que você falou me faz pensar muito em dois tipos, muito diferentes, mas que às vezes são muito similares também, né? O sujeito que, como a nossa propagandinha lá do canal, que não consegue sair do sofá, que é o seu primeiro exemplo aqui, Uhum. como é que tira esse cara? Como é que joga ele para o exercício? E o outro cara, às vezes, extremamente difícil de motivar. Você pega um sujeito que treinou durante 4 anos, foi campeão olímpico, como é que ele continuou treinando para ir para frente, né? Então, esse cara talvez tenha recompensas financeiras e sociais que o outro talvez não tenha tanto, né? Um seja mais intrínseco, mais extrínseco, ou estou errado? Não, realmente a motivação, ela é um processo dinâmico, né? E várias podem ser as fontes de motivação, né? Se você vai para a via do exercício, de uma pessoa que faz o exercício como meio de desenvolvimento da sua saúde física e mental, ele pode ter uma pegada diferente de um atleta de alto rendimento, que é óbvio que a gente sempre estimula que por mais que esse indivíduo tenha recompensa, porque ele é um atleta profissional e ele recebe por isso, e não necessariamente ele precisa de perder o prazer da prática, né? Aliás, a motivação intrínseca, inclusive, é um componente que protege muito esse atleta, porque o atleta de alto rendimento, ele é apresentado muito frequentemente a desafios assim extremos, né? De levar esse atleta no limite, né, beirando muitas vezes, dependendo da modalidade esportiva, a um sofrimento físico e mental. Então, se esse indivíduo perde o prazer da prática, que é o último componente do contínuo da motivação autodeterminada, que é a motivação intrínseca, a probabilidade de desengajamento ou entrar num quadro de burnout, né, ou dropout é significativo. Então, a gente precisa conhecer muito essa dinâmica de motivos. O que leva uma pessoa a iniciar a atividade? O que leva essa pessoa a se manter na atividade? Só que o se manter na atividade tem vários aspectos. Por exemplo, um dia eu estava assistindo uma entrevista do Oscar Schmidt, do basquete, né? Que disputou 5 Jogos Olímpicos, né? Mas nunca conseguiu subir ao pódio com a seleção brasileira. E ele falou um dia, estava numa entrevista até com as meninas do vôlei, que tinham perdido a semifinal e acho que contra a Rússia e acabaram ganhando a medalha de bronze, mas na entrevista elas estavam assim nitidamente abatidas, né, ou desapontadas,
que elas queriam muito ouro, e o Oscar virou para elas e falou assim, nossa, eu trocaria minhas 5 participações em Olimpíadas por essa medalha de bronze, que eu nunca tive, né? E outro episódio do próprio Oscar, que uma vez um repórter perguntou para ele qual que era o segredo da longevidade dele no basquete, né? E ele falou assim, ó, primeiro que o basquete é tudo que eu sei fazer, eu não sei fazer outra coisa, só sei jogar basquete, né? E não é que ele era um cara, vamos chamar assim, excepcional. Ele sempre falava assim, eu treino pra caramba, né? Então, assim, o que que leva um atleta, né, de alto rendimento como ele, que já tem um treinamento muitas vezes extenuante, ao final de cada treino ele fala assim, eu cobrava lá 1.000 lances livres, né, fazia 1.000 chutes de 3 pontos, né, tanto que nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, o Brasil ganhou dos Estados Unidos lá dentro do templo do basquete americano, né, com o Era um Oscar timaço sendo deles, era um um grande timaço aquele protagonista. americano, né? Fantástico, sem dúvida, né? Existem as teorias, elas são muito boas, né? Eu estou curtindo aqui essa sua fala, porque eu sempre levei muito para o lado, né? O Lucas me conhece muito, pelo lado de neurotransmissores, né? E essa recompensa por neurotransmissores, ela também pode ter uma falha. Principalmente quando a gente atinge um alto desempenho, você consegue liberar mais beta-endorfina, né? Que te daria aquela sensação de, nossa, o E, prazer está aí, né? Então, e, os estudos demonstram que a intensidade, tanto o volume, né, o tempo de treinamento, de executando, né, você ficar 1 hora, 100 minutos, 120 minutos para cima, você está liberando, você começa a ter uma curva exponencial de liberação de beta-endorfina. Ou para aquelas pessoas que fazem um treinamento por potência, vão levantar peso, você consegue atingir uma potência acima de 250 watts de força, você consegue também liberar muito essas betas endorfinas. Mas você contando essa história do Oscar é muito interessante, uma porque eu tenho um conceito, né? Não sei se eu estou errado, você pode me corrigir, porque eu acho que esse é o objetivo aqui, que existem pessoas que têm uma genética, que nasceu para praticar o esporte, independente de qual que é o tipo de esporte, né? Existem aqueles que são muito bem treinados, mas quando você atinge esse alto desempenho, né? No caso do Oscar, ele jogava um esporte coletivo, né? Que daí você tem outras motivações e que isso acaba sendo muito interessante também. Mas quando você atinge o alto desempenho e você aposenta, muitos entram, né, num declínio muito rápido, né? De perda de interesse pelo esporte. E sim, aí aí, existe essa contrapartida nesse mecanismo psicossocial? olha, nossa, aí é complexo, acho que 25 minutos é pouco para a gente discutir isso, porque vai desde o planejamento e transição de carreira, né, a aspectos como a identidade pessoal, a identidade esportiva. Tem pessoas, né, atletas, que têm uma identidade esportiva muito forte, que quando eles se aposentam, fazem a transição de carreira, eles perdem um pouco do referencial. E agora? Né? Poxa, eu era o Pelé, e agora? Agora eu sou uma pessoa, né? Então, assim, eu tô falando Pelé, O Pelé exagerando, continua sendo o Pelé, né? Ele era o Pelé Pelé e ele continua continua sendo sendo o Pelé, Pelé. né? Mas vamos pensar um Mas, outro. mas olha só, quantos, por exemplo, você pensa no futebol, quantos atletas, né, que foram da seleção brasileira que tiveram seu estrelato e hoje as pessoas não conhecem? No vôlei é a mesma coisa, né? Tem pessoas que não sabem, às vezes, quem que é o Maurício, né, que foi medalha de ouro nos Jogos de Barcelona, o Talmo, né, por exemplo, Marcelo Negrão, aquela geração de ouro, né? E a geração de prata também, que, quer dizer, as pessoas hoje não sabem, não conhecem a história, então eles estavam em determinado momento da carreira, né? Tipo assim, no ápice, né? Estrelato, badalados e tudo, e de repente muda isso. E aí tem até um componente muito perigoso, porque quando não se prepara a transição de carreira, esses indivíduos, eles podem, inclusive, evoluir até quadros depressivos, né? Porque não se prepararam para fazer essa transição, né? O Oscar, depois que ele parou de jogar basquete, ele foi ser palestrante, né? E ele ministrava as palestras no Brasil inteiro. Quer dizer, ele encontrou um outro pilar de sustentação para ele dar sentido, propósito para a vida dele. Porque isso é o que é perigoso, é essa questão, identidade esportiva.
que muitas vezes é mais forte que a identidade pessoal. Quando ele sai do esporte, essa pessoa que tem uma identidade esportiva muito forte, ela fica sem chão, né? Então, por isso que eu falo que o componente motivacional, que entra naturalmente pelo estabelecimento de metas, ele é essencial, não só para a saúde física, para a saúde mental também. Então, quando você fala de praticantes de exercício ou atletas de alto rendimento, ou de modalidades competitivas, a dinâmica da motivação, ela é complexa, né? Que ficou claro a Ficou. ideia geral? Não tem receita de bolo, né, Franco? Não tem fórmula mágica. A Exatamente, questão é é essa. desafiador por isso, porque o componente humano, ele tem, não é uma fórmula matemática, né? A previsibilidade do comportamento humano tem um limite. E quando essa pessoa alcança determinados aspectos de desafio que às vezes excedem as suas competências, eu vou falar um pouco disso mais para frente, ela pode entrar em quadros críticos, e isso que é o preocupante, porque vocês estão falando aí do exercício, da corrida, por exemplo, né? A pessoa que às vezes engaja numa atividade de corrida com motivos diversos, desde o motivo da saúde, que eu preciso fazer exercício para melhorar meu componente de saúde, aqueles que fazem pelo puro prazer, aqueles que fazem pelo componente social de estar dentro de um grupo novo. Não, eu quero conversar com pessoas diferentes, eu quero interagir com pessoas diferentes, entendeu? Então tem uma dinâmica de motivos muito grande. E ela pode começar por uma razão e continuar por outra, não é? Aqui, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, né? Evoluindo na escala aqui, o indivíduo ele vai para regulação identificada, né? Que é aqui, ó, indica que o comportamento se tornou pessoalmente importante e representa uma etapa importante no processo de internalização de comportamentos. Quer dizer, ele começa a se aproximar de uma motivação intrínseca, né? A quinta é a regulação integrada, que está alinhada com o cumprimento de metas, né? Então, isso que vai movendo a pessoa, o desafio de cumprir metas, até ele chegar efetivamente na motivação intrínseca, porque é o prazer, né, na prática da atividade propriamente dita, entendeu? Eu queria só passar um vídeo aqui, porque acho que esse vídeo, no meu modo de ver, ele ilustra perfeitamente o que é uma pessoa ser intrinsecamente motivada, tá? É um vídeo muito legal, que é do Kobe Bryant, né? Inclusive, é uma animação, foi inclusive premiada com o Oscar, né? Vamos ver aqui, rapidinho. Dear basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a 6-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart. Because it came with so much more. I played through the sweat and the hurt. Not because challenge called me, but because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a 6-year-old boy his Laker dream. And I'll always love you for it. But I
I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, 5 seconds from the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1. Love you always, Kobe. Eu acho muito bacana o vídeo, gente, porque mostra ali, né, brevemente, né, a trajetória dele, desde quando ele se envolveu ali com a bola de basquetebol, que no caso era meia, né, uma meia enrolada, e passando por todas as etapas até chegar à fase de transição de carreira dele, né, e quanto que ele estava profundamente envolvido com aquela atividade, né, então, assim, eu acho, assim, extremamente... acho emotivo mesmo, né? Assim, muito bacana ver quando a pessoa está efetivamente engajada naquilo que ela faz, né? É legal, né, Franco? Porque chegou a ser citado aqui. Fala em motivação intrínseca, a gente pensa muito no esporte individual, né? Mas ele era do esporte coletivo. No entanto, o intrínseco é tão importante, né? Agora, o legal, Marcelo, é que o vídeo, além de ser emocionante, bonito, bem desenhado, é que tem um momento ateliê do osso ali, que o Kobe Bryant mostra o esqueleto dele, você viu, né? Subindo para a enterrada. Que foi proposital. Eles fizeram aquilo já pensando no ateliê. Franco, e aí fazendo uma pergunta que você falou muito, né, principalmente no alto desempenho, né, nessa motivação de atletas, nós, né, aqui do Ateliê do Osso, né, e muitos dos nossos espectadores que assistem, né, são profissionais de saúde, né, e a gente atende as pessoas, e essa porcentagem de atletas de alto rendimento é muito pequeno, né, tem muito atleta de alto rendimento, mas é claro que nós temos pessoas comuns, que fazem o exercício como uma prática, né, para melhorar a qualidade de vida, melhorar o seu estilo de vida, mas tem aquelas pessoas que não fazem, né, que precisam mudar esses hábitos, que precisam iniciar. Eu queria te fazer 2 perguntas para a gente fechar esse episódio, porque eu acho que nós estamos já no limite do tempo. O quê? A pergunta é, existe um tempo para a gente conseguir mudar esses hábitos? E existe uma idade que a gente que tem uma idade limite, ou esses hábitos eles podem ser mudados em qualquer momento de suas vidas? Bom, para a gente ser mais dinâmico aqui, né? Bom, primeiro que assim, o tempo de mudar é de cada um, tá? Eu coloquei aqui esse slide aqui agora, porque acho que o estabelecimento de metas é um componente essencial para ajudar a pessoa na mudança. Ninguém vai mudar comportamento da noite para o dia. Então, tudo é um processo, né? E que também acho que, assim, não tem idade para isso. A pessoa pode mudar quando ela quiser, quando ela é devidamente orientada, engajada e motivada para mudar o comportamento. Então, vocês observem aí que eu destaquei das diferentes diretrizes para determinar metas, 2 em especial, que é você conseguir estabelecer metas que sejam exigentes e desafiadoras, mas que sejam reais, isso é, você sabe que se você se esforçar, você vai conseguir alcançar. E segunda, né, fracionar essas metas. Se eu olho para uma meta muito exigente, que lá na frente eu vou conseguir, mas às vezes eu perco um pouco o referencial do dia a dia. Então, eu tenho que fracionar em metas menores, né? Então, metas de curto, médio e longo prazo. Até no ambiente de esporte, inclusive, eu coloco as metas de
curtíssimo prazo, que são as metas de cada dia. Então, eu tenho que sair dali eu tenho que chegar na atividade com um propósito e estabelecer uma meta que, ao final, fala assim, tá pago, tá cumprida, né? E dia a dia, né, cumprindo meta a meta, eu vou me aproximando das metas mais ousadas. Então, só para concluir a ideia geral, o objetivo é ficar sempre nessa zona do desafio, né? Como é que ela é alcançada? Dependendo do nível de dificuldade da meta estabelecida, ela tem que ser compatível com a habilidade, né? Com a sua competência. À medida que eu desenvolvo as minhas habilidades e competências, eu vou podendo gradativamente aumentar o nível de exigência. Então, não importa, né? Qualquer espaço aqui dessa zona do desafio, né, do seu nível de habilidade, eu vou estar habilitado a trabalhar. Isso é, se eu estabeleço o que é muito comum, principalmente nos atletas mais jovens, é um comportamento de impulsividade. O que é isso? É ele tentar conseguir coisas muito ousadas muito rápido. Nem sempre isso é possível. Se ele coloca uma meta lá em cima com uma habilidade ainda não adequada, ele vai cair na zona da frustração, porque ele vai tentar e não vai conseguir, ele vai tentar e não vai conseguir, assim por diante. E às vezes tem o comportamento oposto, né? Que a gente chama da zona de conforto, a zona da apatia, onde o indivíduo ele tem um nível de habilidade superior ao nível de dificuldade da meta, então ele alcança tudo muito fácil. No primeiro momento, assim, nossa, alcancei fácil, mas por quanto tempo você conseguiria ficar num ambiente que é pobre em termos de desafios, né? Então, eu acho que o objetivo é que, na medida em que você melhora as suas habilidades e competências, vai subindo aqui o grau, né? Você também vai aumentando a dificuldade. Então, não importa se você está no B1, no B2 ou no B3, sempre vai ser compatível. E aí, então, eu vou estabelecer, para o caso, para os atletas ou para as pessoas, metas dentro do ambiente do esporte e metas dentro da vida, né? Fora do esporte, que vai facilitar. Então, a ideia básica é essa, né? Aqui tinha um vídeo, mas como a gente está muito em cima da hora, não vai dar para passar, mas a questão é, tenha propósito para você operar suas mudanças, né? Encontre seu propósito, tá? Que pode ser em função de uma melhoria da saúde, ou da obtenção de prazer, ou de estar engajado com pessoas, tá? A ideia básica é essa. Eu gosto muito de mostrar aqui, né, Marcelo e Lucas, quem me deu propósito dentro da psicologia do esporte, né, que foi o Dittmar, né, foi meu orientador de mestrado. Felizmente ele nos deixou aqui em 2012, mas deixou o seu legado e a gente continua trabalhando. Esse ano, o Laboratório de Psicologia do Esporte, que foi fundado em 1991, faz 30 anos, né? Aqui está a rede social, né, o Instagram, para quem quiser acompanhar um pouco mais, lapis.fmg, e aqui também as outras redes sociais. A gente faz o trabalho lá no CTE, né, pessoal? Então, aqui, o Psicologia do Esporte CTE, a BPEX, que é onde eu sou vice-presidente, a BPEX oficial, a ISSP, que eu sou secretário-geral, e aqui a minha rede pessoal, Franco Underline Nossa. Beleza? Agora podemos fazer aí, para um fechamento aí, outras perguntas aí, a seu critério. Deve estar meio em cima do tempo, mas tá desculpa, que um tema muito envolvente, né? Demais, envolvente demais. Muito bom mesmo. Eu penso muito em envolvimento, em motivação com competitividade, né, Fran? Eu sou praticante de CrossFit há alguns anos aí, e é muito mais fácil para mim para uma aula de CrossFit do que para musculação, que eu tentei várias vezes na minha vida e sempre larguei, né? Musculação é muito motivação intrínseca, me faltava, enquanto que o outro te dá motivação externa, né? Mas à medida que você vai evoluindo dentro daquilo, você vai melhorando, como você colocou, igual o Kobe Bryant, né? Você consegue puxar para, não me comparando com ele de maneira alguma, mas consegue puxar para dentro de si essa motivação e até fazer uma aula sozinho, né? Ir lá praticar sozinho em casa, durante uma pandemia, isso foi essencial. Mas com certeza você E aí você colocava no celular, tá pago também, né? Quando você treinava em casa. Não. Tá pago. Show de bola. Mas com certeza, Marcelo, o Lucas, ele vai fazer a atividade dele sozinho, mas ele estabelece ali o nível de desafio dele. Ele não vai colocar coisas que ele não dá conta de fazer. Vai ficar extremamente desmotivante, né? Então, o autoconhecimento também é uma variável importante para você operar essa mudança, né? De criar novos hábitos. Legal, isso é essencial.
Eu sempre coloco uma meta, nunca alcanço essa meta, e aí eu coloco uma meta mais difícil para alcançar a meta anterior, entendeu? Que é a estratégia. Cada um tem a sua estratégia. A minha próxima meta agora vai ser em 2022 novamente, né? A estratégia do Agora, Marcelo é falhar sempre. treinar até a falha, isso mesmo, é treinar até a falha, é isso que eu faço. Treinamento Vai até a muito falha, bem. treinamento de alta intensidade. Show de Mas, bola. ô Franco, Legal. muito legal. A sua apresentação foi muito bacana. A gente realmente estourou aqui o nosso propósito de tempo, mas foi muito envolvente. Valeu a pena. Eu torço que nós vamos divulgar demais esse vídeo. Espero que ele consiga ter muitas visualizações e a gente se encontre numa próxima oportunidade para dar continuidade nesse bate-papo aí. Beleza, vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Valeu, Franco. Obrigado a você. É uma honra ter sua participação aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos. Valeu.